Ok. Bora começar a gravar, gente. Faço ideia se esse aqui é o melhor lugar, se é a melhor iluminação, mas é o que temos para hoje. Então, vamos lá! A instituição chamada TFP foi fundada por Plínio, o qual foi um deputado, advogado e professor paulista que em 1960 fundou a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Ele adotava um pensamento contra-revolucionário francês do século XX e de extrema direita. Ele tinha como propósito principal combater o comunismo, o socialismo e tudo aquilo que ele considerasse contrário ao catolicismo. Foi no ano de 1995 que o Plínio veio a falecer, deixando então seu legado espiritual e material. Já no ano de 2001 começou oficialmente os Arautos do Evangelho. Essa sucessão se deu antes, só que com a aprovação do Papa e tendo uma validação da Igreja Católica foi a partir do ano de 2001. E nesse momento eles já estavam sendo liderados pela figura que a gente vai falar muito aqui, que é do João Cláudio. Porém, a gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Um dos relatos que me chamou muita atenção foi o da Patrícia, que a gente vai ver que foi um grande mártir para tudo vir à tona. A Patrícia, ela sempre teve dentro disso, tentando trazer à tona as coisas que apareciam ali, as provas que ela ia coletando com as outras mães, e ela ia recebendo muitas ameaças judiciais para tentar calarem ela. Porém, ela sempre se manteve firme ali com o intuito de trazer tudo isso à tona e acabar com todo aquele esquema que existia. O filho da Patrícia foi abordado quando ele tinha 14 anos de idade. Durante uma apresentação escolar, eles se apresentaram para o filho e para a mãe, né, para a Patrícia no caso, e falaram da oportunidade que ele tinha de ir para lá e fazer diversas outras oportunidades, de ter um estudo internacional. A Patrícia achou algumas coisas um pouco estranhas por alguns momentos, porém eles levaram ela para conhecer o local. Chegando lá, era um local grandioso, que tinha muitas imagens religiosas. Eles já tinham ganhado a confiança dela, quando ela chegou no local e viu que era algo muito religioso, muito grande, e o filho dela ali super animado para estar fazendo acampamento, para estar fazendo as atividades que ele queria fazer, ter um estudo internacional. Então ela não conseguiu dizer não para ir naquela situação. Assim como o filho da Patrícia, outros relatos são trazidos na série, como o da Amanda, que era integrante da Segunda Ordem, ou seja, era uma ordem focada somente nas mulheres. Lá dentro eles tinham duas ordens. A primeira ordem era somente de homens, que veio desde o seu fundamento ali com Plínio. Quem trouxe essa ideia de uma segunda ordem, algo focado em mulheres, foi o próprio João, e não tinha um relacionamento entre mulheres e homens, eles não poderiam se conversar, não poderiam visitar um local do outro, não tinha nada disso, era uma separação total. Só quem podia visitar o local onde as meninas residiam e vivia lá, inclusive, era o próprio João. Um pouco mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Continuando nos relatos, além da Amanda, a gente tinha também o Pedro, que ficou muito animado com a ideia do acampamento, o Gustavo, que queria ser padre, ele tinha real vocação para ser padre, é o que ele diz dentro do relato dele, dentre diversas outras pessoas que trouxeram seus relatos dentro do documentário. Como eu falei para vocês, muitas coisas tinham sido prometidas, como por exemplo um estudo internacional, o que na verdade nunca ocorreu. O que ocorreu na verdade foi uma privação dos estudos mundanos, muitas coisas eram puladas, algumas matérias não eram dadas, eles eram muito focados em estudos religiosos e o estudo do ordo. A gente vai ver que até essa parte religiosa muitas vezes foi moldada. Ao invés de ser um estudo sobre Jesus, sobre Deus ou sobre Nossa Senhora, esses nomes eram substituídos pela tríade, João, Plínio e Lucília. Com relação ao ordo, dentro do ordo há regras de costume para que aquelas pessoas se tornassem um escravo perfeito, assim como o João Cló foi um escravo perfeito do Plínio. Nele haviam regras como, por exemplo, escovar o dente, como ficar sentado, como espirrar, como dormir, como calçar. O João dizia muito que a direita era sempre superior à esquerda. Por isso, todo mundo deveria primeiro calçar o sapato direito e só depois o esquerdo. E qualquer uma dessas regras que fossem descumpridas, a pessoa era severamente castigada. Esse termo escravo perfeito era realmente utilizado por eles dessa forma, pois para eles essa figura é de quem não tem honra, não tem direito e ama a repressão, ainda que isso pareça algo injusto, porque para eles a injustiça, no caso, era algo positivo.
Eles, inclusive, passavam por um ritual chamado capitulação, onde 20 pessoas eram escolhidas para ficarem deitadas no chão, recebendo algumas ofensas, algumas acusações, não poderiam se defender. E aí, só no final, o João entenderia quem realmente foi forte o suficiente para passar por tudo aquilo ali e não desistir, não ir contra eles. E lá eles tinham também uma filtragem de pessoas. Então, certos tipos de pessoas não condiziam com as linhagens que eles queriam ali dentro. Por exemplo, pessoas negras não podiam entrar, pessoas que viessem a ter algum tipo de limitação física também seriam, não sei necessariamente retiradas, essa parte eu não lembro. Teve um dos relatos que fala sobre isso. Salvo engano, essa pessoa era retirada sim, ou só a posição onde ela estava, ela era retirada da posição, não vou lembrar agora. Tem até um relato do Pedro que, no momento em que ele avisa um amigo que não era branco, que ele seria incriminado por ter furtado um relógio lá dentro, tinham armado para ele, meramente pelo fato dele não ser uma pessoa branca. A primeira tentativa de tirar uma pessoa dali de dentro que entrasse, mas não se enquadrasse exatamente no perfil, era através do karatê. Por exemplo, esse amigo do Pedro, ele levou uma surra muito forte no treinamento de karatê, porém ele retornou, mesmo dessa forma. E foi aí que resolveram planejar contra ele e incriminar ele por furto. Outro ponto extremamente importante nessa história é que lá eles não podiam, em hipótese alguma, demonstrar afeto por familiares. Eles defendiam a filosofia de dois mundos, um revolucionário e um contra-revolucionário. O contra-revolucionário estava na figura do próprio Plínio, que era quem trazia algo bom para o mundo e tirava eles de um mundo de pecados. E a revolução era tudo aquilo que trazia o mal. E a família tinha exatamente essa figura. Tanto que a família foi batizada lá dentro como FMR, Fonte da Minha Revolução. Então, a partir de um momento, as crianças elas não queriam mais ver os seus pais, elas acabavam até desenvolvendo um ódio por eles. A gente vai ver que isso foi muito marcante no relato de todas as mães que vieram ali falar sobre sua experiência com essa associação. Como eu já falei anteriormente, eles tinham uma imagem muito sagrada daquelas pessoas, da tríade, né? Do João, do Plínio e da Lucília. Então, por exemplo, pedaços de cabelo do João, quando ele cortava, eram pedaços de cabelo que eram guardados, que eles levavam como relíquias, não é a palavra correta, mas sabe, tipo quando você compra um santinho, aí você guarda aquilo como se fosse um amuleto, para eles era tudo muito santificado o que vinha do João. Então, até a própria água suja da roupa que era lavada dele era guardada para que algumas pessoas depois tomassem para serem, por ser algo sagrado. E claro, como não poderia ser diferente, a saliva dele também era algo sagrado. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, só que ele conseguiu convencer muitas meninas de que estava tudo bem fazer o que ele fazia, as coisas que aconteciam ali, justamente por conta dessa santidade que ele representava e como era uma honra ter acesso àquele tipo de contato que ele tinha com elas. E muitas dessas coisas, eu acho que a câmera ficou escura aqui agora. Nossa, ficou mais ainda, gente, meu Deus. Agora, gente, tá difícil essa gravação hoje, viu? Mas vamos lá. Muitas dessas coisas foram relatadas pelas próprias meninas da Segunda Ordem que vivenciaram isso. Inclusive, muitos desses relatos foram arquivados, muitas dessas mulheres foram silenciadas judicialmente, justamente por conta daquela relação de poder que existia, que eu falei anteriormente aqui. E é aí que a gente entra numa das partes mais obscuras dessa história. Como o João tinha essa imagem sagrada, ele ganhava muito a confiança das meninas e o desejo de querer estar perto dele para poder ser abençoada. No próprio relato da Amanda, ela diz que ter um contato com ele é como se você estivesse tendo um contato com uma parte do céu. Tem alguns relatos, inclusive dentro do próprio documentário, de que meninas saíam dos aposentos dele descabeladas, assustadas, que haviam sido vistas com ele beijando o rosto, o pescoço delas. Só que era na praia de Ubatuba que muitas coisas aconteciam também. Pra lá, ele sempre levava as meninas e eram sempre somente meninas. Até os homens do próprio documentário relatam que esse contato tão próximo era somente com as mulheres. E de noite ele convidava algumas delas para dormir com ele. E tem um relato muito marcante dentro disso,
que é de uma moça, ela não está presente no documentário, porém é contada a história dela dentro de algum dos autos dos processos, onde ela diz ter acordado e estava com sangue nas suas partes íntimas, e ela lembra do momento em que ela acordou que o João estava em cima dela e tinham outros padres em torno. Não somente ela, mas outras mulheres relataram que elas tomavam vitaminas de manhã, não sabiam exatamente a procedência, acabavam ficando dopadas. E com todos esses relatos apinhados e com cada vez mais informação, as mães foram se juntando cada vez mais e construindo fontes de informação cada vez maiores. Então, tudo que começou ali com um grupo no WhatsApp, onde elas tinham contato através de rede social, depois se tornou um blog, onde elas colocaram alguns vídeos, algumas imagens, alguns áudios, inclusive dentro do próprio documentário, eles mostram alguns links onde você consegue acessar se você tiver um pouco mais de curiosidade para investigar sobre esse caso. Eu já vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para quem quiser ir acessar e ver um pouco mais, mas eu também super recomendo o documentário, porque ele está muito bem construído. Todas essas histórias ganham ainda mais força quando a Zélia, mãe da Lívia, conta o relato da filha dela no grupo, dizendo para as outras mães tomarem cuidado, que aquele grupo não era exatamente o que parecia e que ela havia recebido a filha dela dentro de um caixão. E assim, a história da Zélia com a filha dela, particularmente, é uma história bem triste, porque ela perdeu o contato com a filha desde muito pequena. E até mesmo na morte da filha dela, na hora de se despedir, ela mal teve o contato com ela. Então a vida inteira, desde o nascimento até a morte, elas ficaram distantes. A Zélia vivia com o marido dela, o Yoshi, também conhecido como Pedro, no estado de Rondônia. Porém, quando ela engravidou do Charbel, seu filho mais novo, ela precisou retornar para Paraíba. Enquanto isso, o Yoshi ficou em Rondônia sozinho, na casa, no caso, e o irmão dele, que fazia parte da antiga TFP, quando soube que o irmão estava sozinho, ele foi com uma caravana visitar ele. Uma caravana da TFP, no caso. O Yoshi, então, pediu licença do trabalho e ficou ali uma semana recluso com aquele grupo dentro da casa dele, até que um mês e meio depois do nascimento do filho dele, ele retornou, ele foi para Paraíba, no caso, né, para poder buscar o filho e a mulher, só que a Zélia relata que ele já estava totalmente diferente. O corte de cabelo, a vestimenta, o comportamento, e as restrições não pararam por aí. Quando eles retornaram, já não era mais a mesma coisa de antes. Televisão, rádio, todas essas coisas foram proibidas dentro de casa. E a Lívia, desde muito pequena, passou a fazer parte da ordem. A Zélia conta que ela trabalhava o dia inteiro, a semana toda, e quando ela chegava do plantão, o Yoshi já tinha levado as crianças para ficar o dia todo com os arautos. Então ela passava praticamente o final de semana todo sem ver os filhos dela, inclusive de noite, que era o único momento ali que ela tinha para passar aquele momento com as crianças. Até que em um certo momento, os próprios filhos dela, mesmo sem ter todo o contato com ela, passaram a ser contrários a ela, criando uma espécie de ódio contra a própria mãe. Vocês se lembram que lá no início eu falei para vocês sobre a FMR, fonte da minha revolução, e que a família era essa fonte da revolução? O pai dele estava lá dentro, só que a mãe não estava. Então tudo aquilo que não fosse da contra-revolução era algo maldoso. Tudo que era revolucionário era a fonte do mal e tudo que era contra-revolucionário era uma fonte do bem para eles. Ela disse que eles pregavam cartazes dizendo coisas como você é uma herege, você não pertence aqui, você pode ir embora, nos deixe em paz. Então eu imagino que tenha sido realmente um período extremamente doloroso para si. E a Lívia aparentemente era muito amada pelo João. E ela também havia sido escolhida para cuidar da mãe dele. Ela era uma menina de muitos talentos. Ela sabia pintar, ela sabia cantar. Então, realmente, ela era uma pessoa muito apreciada ali dentro. Por mais que ela fosse de uma etnia diferente, inclusive dentro de um dos próprios vídeos ele comenta sobre isso. Ah, ela é toda japonesinha, mas ela é especial. Ela tinha um lugar ali que ele aceitava muito a presença dela, ele gostava dessa presença dela. Só que, com o passar do tempo, o próprio filho da Zélia passou a pedir para que ela tirasse ele dali porque ele não aguentava mais. E que bom que ela conseguiu tirar ele dali. Só que ela não conseguiu fazer o mesmo com a Lívia, porque a Lívia disse que ela não podia deixar o pai dela, que ele sofreria muito se ele ficasse ali sozinho, e ela também tinha as obrigações dela para cuidar da mãe do João. Até que em um determinado momento, as pessoas no documentário não explicam exatamente porquê,
mas a Lívia passou a apresentar um comportamento estranho. Em um dos relatos, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, eu acho que é uma pessoa que não se identificou. Ela disse que a Lívia, em janeiro, na hora de desmontar o presépio, estava rasgando na hora de desmontar, ela estava com muita raiva, ela passava pelo corredor, só que ela não falava com ninguém, e de fato ela estava num momento recluso ali, que quando eles estavam nesse momento, eles não podiam ter esse contato com outras. Até que em julho de 2016 chega a fatídica notícia de que a Lívia havia falecido. Muitas das investigações giram em torno dela ter se sacrificado pela saúde do João, que estava doente na época. Porém, essa versão de que ela se sacrificou em prol da saúde dele não é algo que é judicialmente aceito nesse momento. Na verdade, o caso é tratado como se ela tivesse sofrido um acidente e morrido de traumatismo craniano. Há muito mistério em torno desse caso. Ela caiu de uma janela do quarto andar enquanto ela limpava algumas coisas, pelo menos é o que a cena indica. Porém, a posição em que ela caiu indica que foi um suicídio, porque ela caiu em pé. Só que não se sabe se ela foi induzida por alguma pessoa a fazer isso. Em conversa com a Zélia, o próprio irmão do Pedro compartilhou que a Lívia, um mês antes, tinha conversado com a sua superior sobre um sacrifício pessoal que lá dentro é chamado de vítima expiatória. E foi algo muito estranho o jeito que eles deixaram o corpo dela. Eles deixaram o corpo dela enrolado no chão em papel alumínio. E uma das coisas que chama muita atenção são alguns momentos de contradição dos próprios integrantes do Arauto com relação às imagens da câmera de segurança. Eles afirmaram que o HD da câmera apagava as imagens sozinho. Eu fui atrás para saber mais sobre isso e realmente está descrito que quando o HD fica cheio, ele pode gravar as imagens novas sobre a anterior, mas que tudo isso parte de uma programação de em quanto tempo você quer que isso ocorra, qual a quantidade de movimentos que está sendo capturada. Só que o mais bizarro é que na época da investigação, o delegado que também está no documentário afirmou que a câmera que estava posicionada perto do local onde ocorreu a queda da Lívia, não foi possível capturar essa imagem. Tanto que ele nem foi atrás de investigar mais a fundo isso, e é até um ponto de confusão dele com o advogado da família, porque o advogado disse que esse relato de que a câmera não capturava essa parte de onde a Lívia se jogou foi algo meramente dito por uma pessoa de lá de dentro e não teve uma investigação mais profunda para averiguar se realmente foi isso que aconteceu. Só que o mais bizarro é que as pessoas de lá de dentro falam que essa parte da gravação na verdade foi apagada. As pessoas de dentro do próprio Arauto que estão prestando a entrevista para o documentário. Eles afirmaram que apagar depende muito da empresa de segurança, que a empresa decide quais imagens elas querem guardar ou não, e que essa imagem, de repente, não foi interessante para eles e eles apagaram porque eles não tiveram interesse em guardar aquela informação. Aí você fica tipo, nossa senhora, aconteceu a morte de uma pessoa e essa informação, essa imagem foi deletada porque não quiseram gravar essa imagem, não quiseram guardar essa imagem. É um negócio meio que você fica, putz. O pai da Lívia, o Pedro Shida, alegou que ele estava de acordo com a perícia, o caso foi arquivado e a Lívia foi uma pessoa santificada. E isso é uma das coisas que mais chama a atenção nesse caso, porque para você se tornar um santo lá dentro, você precisa fazer um sacrifício. E esse sacrifício, teoricamente, foi o sacrifício voluntário que ela fez em prol do bem, da vida, da recuperação do João. Porém, até hoje o caso não teve de fato uma solução. Como eu falei anteriormente, existe um forte contraponto entre o advogado da Zélia e o delegado do caso sobre as questões da investigação, sobre provas e o quanto realmente a polícia queria ir atrás disso. Porém, os dois aparecem na gravação por livre e espontânea vontade, então não é algo induzido ou que um ou outro ficou sem aparecer ou sem falar ali. Esse caso também ficou muito polêmico pelo alto envolvimento deles com armas e com o exorcismo, que, segundo a Igreja Católica, estava sendo feito de forma estranha, ou seja, não condizente com as práticas reais que eram aplicadas por eles, e nem tendo uma autorização burocrática que se necessitava para fazer isso. Eles foram denunciados pelo Vaticano por terem essas práticas que não iam de acordo com como de fato eles faziam as coisas, e existem alguns vídeos também que mostram alguns desses exorcismos. O que eu acho mais bizarro dentro desses vídeos
o ar de riso do próprio João durante o exorcismo, que teoricamente deveria ser algo sério. É o momento em que ele comete algumas agressões ali contra as meninas. E outra coisa, isso só poderia ser feito com meninas também. Só elas cometiam algum tipo de mal para receber um exorcismo. Inclusive, dentro de alguns desses vídeos, tem um relato de um homem fazendo a leitura ali durante uma reunião deles, em que é dito que o João, que o capirote ali foi embora em nome do João, não em nome de Jesus. Então tem algumas coisas ali que acontecem que são muito contraditórias dentro do que é pregado dentro da própria religião católica. Só que tudo o que o João fazia era aplaudido depois, todos eles concordavam. Então era algo assim extremamente bizarro mesmo. Cara, até uma dor de cabeça ali dentro era motivo para um exorcismo. E isso eles trazem dentro do documentário. A Patrícia conta também que no momento que ela percebeu que, na verdade, aquilo ali se tratava de um culto, ela resolveu falar com o irmão dela para eles irem pegar o filho dela e tirar ele dali imediatamente. Eles saíram 4h30 da manhã. Eu não sei se, na verdade, eles saíram ou se eles chegaram 4h30 da manhã no local, não lembro agora. Só que ela achou muito bizarro a cena que ela viu, que ela chegou, era muito cedo, e tinham vários meninos de joelho ali, rezando. O filho dela não queria voltar de jeito nenhum com ela, mas ela disse para as pessoas lá de dentro, inclusive o próprio filho, que o avô dela estava doente e que ele precisava. E para mim, também uma das partes mais marcantes do documentário é com uma das entrevistadas que prefiro não ser identificada, porém a história dela é extremamente forte, porque ela é uma pessoa que foi contrária àquele próprio sistema. Chegou um momento que ela percebeu que, na verdade, eles estavam adorando mais aos próprios fundadores do que a Jesus, e ela externou isso, ela falou isso. Só que no momento em que ela fez essa externalização, ela foi aconselhada a tirar a própria vida. E foi um momento em que ela passou a se sentir, de fato, muito mal. Pensou em fazer isso várias vezes, ela se mutilava, ela era muito castigada, ela escreveu carta de suicídio. Porém, ela não seguiu em frente, não fez isso, até que chegou um certo momento em que ela foi expulsa dali. E ela até comenta que o momento em que ela saiu, abriu a porta e viu o pai dela esperando por ela, foi um dos melhores dias da vida dela, porque ela se sentiu livre. Eles foram pro parque e ela sentiu como se fosse uma libertação de fato. E que de fato foi, né, gente? A gente tomar uma água. Preciso hidratar um pouco, tô falando demais, porque daqui a pouco eu já vou estar rouca, minha voz já vai ter mudado. Outro ponto extremamente relevante dentro dessa história é a questão do dinheiro. O quanto de dinheiro que essa associação levantava. Eles tinham uma meta semanal de pelo menos 100 pessoas que eles precisariam visitar e de terem pelo menos 500 a 600 reais para fazer por dia. E quanto mais você batia aquela meta financeira, mais a sua meta aumentava. Porém, o contrário era horroroso. Se você não batia sua meta, principalmente se você ficasse em último lugar, você era uma pessoa que sofria castigos severos e era humilhado. E é muito bizarro porque dentro desse blog que elas criaram, dentro desse site que existe, tem um áudio que inclusive eles mostram dentro do documentário também, aonde em uma ligação uma pessoa já de dentro tenta convencer uma senhora a comprar a revista deles, é que eles têm diversos tipos de assinatura. Eu entrei no site deles e eles têm realmente revista, eu acho que é mensal para ser assinada, dentre outras coisas. Eles têm diversos cursos lá dentro também que podem ser comprados. Só que esse áudio para mim foi marcante porque era uma senhora já e o cara era muito incisivo em fazer ela passar o número do cartão dela, a data de validade dele, como o nome completo dela estava no cartão. E, cara, tem uma hora do áudio que ela perguntou de quanto seria o investimento, porque ela mal sabia ler. Então, ela só conseguia ler o básico. Então, tipo, sabe? Aí, nesse momento que ele disse que ele colocaria para ela o plano mais barato deles. Vai saber se foi isso mesmo que ele fez, né? E isso é algo até relatado também, que geralmente eles iam abordar pessoas mais em situação de vulnerabilidade, pessoas mais idosas para comprarem as coisas deles, que eles têm diversas reclamações no Reclame Aqui. Sobre o armamento pesado, o Plínio tinha profetizado que viria o dia do grande castigo sobre o mundo, chamado Bagarre. Eu não sei se estou pronunciando o nome corretamente, tá, gente? Mas foi assim que eu entendi. A Amanda relata que isso seria dividido durante alguns momentos. O primeiro momento era do Grand Retour,
aonde ocorreria a descida da graça dos céus, no caso o Espírito Santo desceria do céu para encher as pessoas de graça, e depois viria o momento do barragem, que era o momento em que as pessoas iriam se revoltar e lutar contra essa graça. E haveria um grande embate nesse momento de homens, capirotes e pessoas que estavam contra os arautos. E os sacerdotes de dentro da associação participariam justamente matando todas as pessoas que tivessem contra o sagrado, ou seja, que tivessem contra eles. E é um momento em que se explica muito do porquê eles sempre estavam armados, porque eles sempre precisariam estar preparados para esse dia. O João, ele lançava diferentes datas de quando esse momento poderia acontecer. Então, eles tinham que estar sempre preparados, tinham que ter sempre um treinamento muito forte. Tem até um relato em que eles foram acordados de noite para ter um treinamento real de como aquilo ocorreria. Ainda sobre o barragem, dentro do depoimento da própria Amanda, ela diz que essa luta, que o João dizia que essa luta seria por muito tempo e que chegaria um dia de trégua, que na verdade seriam 3 dias de trégua, e que nesse momento os capirotos tomariam as vozes das pessoas para tentar enganar, abrir portas de casa, que nesse momento seria um período de muita provação, que não haveria sol, e que depois desses 3 dias, a Nossa Senhora e o Plínio iam limpar a face da terra e iam abrir as portas para o novo reino, que era o reino de Maria, e as pessoas que foram fiéis a eles teriam a chance de conhecer esse novo reino. E o treinamento deles armado era tão forte que o próprio delegado entrevistado diz que alguns deles treinavam agentes das Forças Armadas para defesa pessoal. O dia em que o João veio a falecer foi quando desligaram os aparelhos dele no hospital, e esse dia foi o dia de Todos os Santos, o que foi algo estratégico para mostrar uma imagem dele ainda mais endeusada, mais santificada, mostrando que todos os santos tinham recebido ele naquele dia. E o que eles trazem no final do documentário é que muitas das pessoas que permanecem ali dentro são pessoas que muitas vezes não têm mais familiares, não têm para onde ir, ou não sabem exatamente qual caminho seguir depois dali, porque eles tinham aquela visão do líder, então eles sabiam exatamente quem seguir. E agora é um momento em que eles já não têm mais isso exatamente. Hoje, tanto os pais quanto os filhos carregam uma forte dor por todo esse período, os pais por terem permitido os filhos adentrarem naquele local, por terem confiado naquelas pessoas. Os filhos sentem uma dor muito forte por tudo que eles passaram ali dentro, pelo que eles fizeram também. E atualmente o Ministério Público abriu um inquérito para investigar melhor todos aqueles relatos que vieram à tona, só que até o momento ninguém foi incriminado ainda está em um processo de investigação, como eu falei. A história de hoje é essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ir assistir esse documentário, que ele está realmente muito bem construído, traz a visão das vítimas, traz todo um histórico, inclusive traz uma parte também dos próprios arautos, né, falando sobre tudo que aconteceu ali. É bem dividida a visão de cada pessoa envolvida nessa história, então eu recomendo bastante, recomendo investigarem mais a fundo também. E é isso, não esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês, sugestões nos comentários para próximos vídeos que eu posso trazer aqui. A ideia é sempre trazer um relato, uma série, principalmente séries e filmes de terror, só que esse me chamou bastante atenção, então eu achei muito importante trazer aqui também para vocês. E é isso, galera. Beijocas, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de ativar as notificações. Controle emocional, lavagem cerebral, culto ao fundador. Hoje a gente vai falar do documentário da HBO. Gente, eu sempre esqueço o nome disso. Minha nossa, vocês não têm noção do quanto que eu esqueço esse nome. Como é que é o nome mesmo? Nossa Senhora. Controle emocional, lavagem cerebral, culto. Basicamente, na maioria das vezes... Eita caramba. Gente do céu, agora foi um barulhão aí. Eu acho que é um barulho todo que eu não tô usando o microfone, ele não tá pegando aqui na câmera. Então é sobre isso. Mas vamos lá, continuando.